Olá, queridos. Quero convidar você para mais um estudo da Palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje as 70 semanas de Daniel. E o texto básico que nós vamos ler se encontra ali em Daniel, capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27. Se for possível você acompanhar aí com a sua Bíblia, acompanhe, tá? Porque nós vamos precisar ver bem com detalhes o texto. A palavra do Senhor diz assim: 70 semanas foram fixadas para o teu povo e para a tua santa cidade. Esse texto fala de 70 semanas que foram fixadas por quem? Por Deus. Para o teu povo, está falando para o povo de Daniel, que é Israel. E para a tua santa cidade, que é Jerusalém, a cidade tão almejada, tão querida de Daniel. Então 70 semanas estão fixadas para o povo de Israel e para Jerusalém, para cessar a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade. Esses 3 pontos foram pontos aqui que nós vamos ver no decorrer dessas 70 semanas, que as coisas principais aconteceram com a morte do Senhor Jesus e o derramamento do seu sangue para a remissão dos nossos pecados, cumpriu essa parte aqui, então, de cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Então esses pontos foram resolvidos por Jesus na cruz do Calvário. Mas nós vamos ver aqui que ele vai falar do Messias, de Cristo, no decorrer desse texto. Depois ele fala 3 outros pontos que são pontos futuros, que é trazer a justiça eterna. Essa justiça eterna ela está sendo implantada através da igreja, mas ela não se concretizou completamente ainda. Selar a visão e a profecia. Então, esse selo da visão e da profecia, ou o encerramento dele, o cumprimento dessa visão e dessa profecia, ainda não se deu por completo. E para ungir o Santo dos Santos. Aqui, esse Santo dos Santos está falando a respeito de Jesus, a unção, mas é um período final onde ele vai governar sobre a terra. O versículo 25 diz assim: sabe e entende isso, da saída da palavra para restaurar e edificar Jerusalém. Então, da saída da palavra para restaurar, ou do decreto para restaurar, da autorização para restaurar e edificar Jerusalém. Esse texto aqui está se referindo na ocasião em que Daniel vivia. Ainda não havia sido dado ordem para que Jerusalém fosse restaurada. Ela havia sido destruída pelo rei Nabucodonosor, e agora eles estavam vivendo em outro país, e eles estavam aguardando que um dos reis ali pelos quais Israel foi passando no período desse autorização para a reconstrução de Jerusalém, que eles não tinham essa autorização de voltar para Israel e de reconstruir Jerusalém. E aconteceu ali no livro de Neemias, no capítulo 2, que Artaxerxes, então, que era rei de Neemias, na ocasião, Neemias pede autorização para voltar e reconstruir Jerusalém, e é dado a autorização para que ele fizesse isso. Então o texto está dizendo aqui que da palavra, do decreto, para se reconstruir Jerusalém, para restaurar Jerusalém, então a partir dessa data, até o Messias, ou o Cristo, aqui nós vemos aqui sendo falado do Messias. Isso aqui é uma profecia muito interessante. Aqui nós vemos falando declaradamente a respeito de Cristo, porque Messias e Cristo é a mesma palavra. Messias é no hebraico e Cristo é no grego. Então aqui ele está falando realmente que o Messias viria, o príncipe, ele é chamado aqui de príncipe.
embora haja dois príncipes sendo mencionados nesse texto, mas o primeiro deles é o Messias. Então, do decreto da reconstrução de Jerusalém até o Messias, que é o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, quero colocar aqui na lousa para exemplificar para os irmãos. 70 semanas de Daniel. Nós temos aqui 7 semanas. As 7 semanas provavelmente foi o período de... cada semana aqui, ele está se referindo... São semanas de 7 anos, tá? Não são semanas de 7 dias, semanas de 7 anos. Então, provavelmente foi o tempo que Jerusalém demorou para ser edificada ou restaurada. Então, primeiro a muralha, depois foi sendo levantado o templo, foram sendo levantadas as casas, os palácios e tudo mais que foi sendo construído ali. Então, provavelmente demorou aí um período aí de 49 anos. Depois, mais um período de 62 semanas. 62 semanas com mais 7 semanas dá um período de 483 anos. 483 anos desde o decreto de Artaxerxes até o Messias. O Messias é Cristo. Está falando a respeito da morte dele. Por quê que nós estamos falando da morte e não do nascimento? Porque está falando da expiação, está falando do perdão dos pecados, da extinção ali dos pecados e da iniquidade. Então, de todo esse período aí foram 7 semanas e mais 62 semanas. Agora vamos continuar o texto aqui. O texto diz assim: as ruas e o muro serão reconstruídos, mas em tempos calamitosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Então aqui eu desenhei a cruz, exatamente porque o Messias foi cortado. Isaías capítulo 53 diz que ele foi cortado da terra dos viventes. Ou seja, a morte de Jesus não foi uma morte acidental, não foi uma morte por envelhecimento, mas foi uma morte forçada. Então, ele foi cortado, olha. Então, versículo 26, depois de 62 semanas será cortado o Messias e não será mais. Não será mais por quê? O texto, esse não será mais é uma linguagem profética que dá a entender que ele agora não está mais aqui na terra. O Messias veio realmente, foi cortado e não será mais. Então aqui na terra, ele não estava mais vivendo fisicamente aqui na terra. E o povo do príncipe, tem versão que diz, e o povo do príncipe que há de vir, então esse aqui é um outro príncipe, virá e destruirá a cidade e o santuário. Então os romanos vieram e destruíram ali a cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então veja que interessante. Nessa época de Daniel, Jerusalém estava destruída. A profecia está dizendo que ela ia ser edificada, ia passar aí um período aí de 69 semanas e ela ia ser destruída novamente. Então Jerusalém será edificada e será destruída. É isso que está falando aqui na profecia. Continuando o texto aqui, ele diz assim no versículo 26: e depois das 62 semanas, ele se refere aqui ao período primeiro de 7 semanas, depois mais 62 semanas. Então, das 69 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Então percebam que o povo do príncipe que há de vir, ou seja, o povo quando destruiu Jerusalém, o príncipe desse povo ainda não havia vindo, tá? Mas nos dá a entender a origem desse príncipe que há de vir, que é desse povo aqui que destruiu Jerusalém.
destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, nesse período aqui que Daniel está profetizando, ainda Jerusalém e o templo não haviam sido edificados, mas ele será edificado e será destruído novamente, é o que diz o texto aqui. Será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Israel ia ser destruído. Versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Então, dá a entender que é um concerto com vários povos durante uma semana. Que semana é essa? Essa é a última semana aqui da profecia, a 70ª semana, que ela é dividida em 2 períodos e meio. Vejamos aqui. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, perceba que do versículo 26 para o versículo 27 tem um vácuo profético. Por quê? Porque no versículo 26 o templo foi destruído. Agora no versículo 27 volta-se a fazer os sacrifícios no templo, ou seja, o templo vai ser edificado. Só que até o presente momento que nós estamos fazendo esse vídeo, o templo ainda não foi levantado. Não foi levantado por quê? Porque ainda não aconteceu a última semana. É na última semana que isso vai estar acontecendo. Então vai ser um período de... Eu fiz aqui, olha, 3,5 e 3,5. São 2 períodos de 3,5. Na metade desse período aqui de 3,5, a metade aqui desse período de 3,5, o anticristo vai fazer cessar a oferta de manjares. Então, não sei se é ele que permite, né, ou faz um concerto para que o templo seja levantado, que esse é o sonho dos judeus, e para fazer uma aliança com Israel vai ter que ter alguma moeda de troca muito forte, que creio eu que será poder levantar o templo. E na metade desse período que está tudo funcionando bem e está todo mundo contente, ele vai fazer, o anticristo vai fazer cessar essa oferta de manjares e os sacrifícios, que quando o templo for levantado vai ser feito os sacrifícios de animais. Então, o que nós queremos mostrar aqui? Que tem um vácuo profético. Por quê? Perceba que aqui o Messias foi tirado, o templo existia, e aí então o sacrifício parou porque a cidade de Jerusalém foi destruída. Simultaneamente que a igreja foi levantada, aconteceu alguma coisa com Israel. Israel foi tirado de circulação. Israel no ano 70 perdeu até a sua cidade, ele perdeu o seu lugar para morar, e eles foram espalhados pelas nações. Por quê? Porque a igreja estava tomando o lugar profético de Israel. Agora, perceba que aqui é tudo contado, 7 anos, mais 7 semanas, né, de 7 anos, dá 49 anos, mais 62 semanas de 7 anos, dá um período de 483 anos, tudo contadinho, tudo certinho, até o momento que o Messias é morto. A partir do momento que vem a igreja, é um período que a gente não sabe qual é o tempo desse período profético aqui. Por que ele não tem tempo? Porque ele é um diferencial em relação ao resto da profecia. Agora aqui no final volta a ser contado de novo um período de 7 anos. Então a igreja ela vive num ponto profético de uma lacuna. Deus abre um parênteses, infiltra a igreja no meio dessas 70 semanas, congela Israel, Israel fica congelado profeticamente, e aí então a igreja fica nesse período fazendo a função de Israel. É uma nação sacerdotal, Israel, que é uma nação sacerdotal, foi interrompido o processo, ele não pode ser mais uma nação sacerdotal de apresentar sacrifícios. Até hoje eles não oferecem mais porque não tem templo lá em Israel. E quem faz isso hoje é a igreja. Por quê? Qual é o templo da igreja? Nós somos o templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo? Diz o apóstolo Paulo.
E aí então, quando a igreja for retirada através de um evento que se chama arrebatamento, vai se dar então imediatamente a volta da última semana profética, que é a 70ª semana de Daniel, que é dividida em 2 períodos. O primeiro período é um período mais tranquilo, e o segundo período é o período da assolação, da dificuldade, chamada angústia de Jacó. Tá? Angústia de Jacó é um período muito crítico. Então a igreja ela não vai estar mais nesse período aí da última semana. Por quê? Porque senão ela faria Nós vemos muito bem claro que nas 70 semanas ali foi aberta uma lacuna para a igreja. E a igreja ela era um mistério de Deus que esteve oculto desde a fundação do mundo. Assim como o arrebatamento da igreja também é um mistério que esteve oculto desde a fundação do mundo. Agora veio a ser revelado nos nossos dias, a partir da igreja, para a igreja foi revelado. Nós vemos que até quando a palavra está falando aqui nesse texto de Daniel, nós vemos que do versículo 26 para o versículo 27 acontece algumas coisas. A última semana aqui que ele está dizendo que fará cessar a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. O assolador, que é o anticristo, ele virá então para assolar, para arrebentar Israel. A finalidade dele é destruir realmente Israel. Ele enganou Israel, e isso será até a consumação. Que consumação? Até o final dessa semana profética, a 70ª semana. Então, durante 3 anos e meio, ele vai atormentar Israel e ele vai tentar destruir Israel. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, existem coisas que estão determinadas que vão acontecer, que é a destruição dele. Ele vai morrer realmente porque Cristo vai matar esse assolador, que é o anticristo. Vai matá-lo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Irmãos, quando nós falamos desse tempo profético aqui, cada ano profético é um período de 360 dias, tá? Ano profético é 360 dias, diferente do ano solar, que é 365 dias. O mês profético é um período de 30 dias, não um período de 31 dias, tá? 30 dias. Essa última semana é dito a quantidade, o tempo dela, para mostrar que não é figurado, mas é literal, que é uma semana de 7 anos. É uma semana de 7 anos, de cada ano 360 dias. Nós vemos ali que é revelado para nós que são 2 períodos. Cada período, igualzinho, é de 1260 dias, ou 42 meses. Ou se não, 3 anos e meio. 3 anos e meio equivale a 42 meses. É só você fazer uma conta aí, cada ano é 12 meses, 12, 24, 36. Com mais metade dá 42. Então, 3 anos e meio dá 42 meses, ou 1260 dias, ou se não, 3 anos e meio, tá? Então, são 2 períodos de 1260 dias. Ou 2 períodos de 42 meses cada um, ou 2 períodos de 3 anos e meio. Então é usado de forma tripla, para que não se tenha dúvida de que é uma semana de 7 anos, tá certo? E aí então se fechará a última semana e o anticristo morrerá no final e será ungido o Santo dos Santos, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele vai começar a governar sobre este mundo num período chamado 1000 anos ou milênio, tá? Mas será assunto de outro estudo nosso, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero estar. Nós não entramos em muitos detalhes aí, poucos detalhes, para não confundir os irmãos, tá bom? Mas espero que tenha sido uma bênção esse estudo para cada um de vocês. Deus os abençoe, queridos.